O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no canal Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e com você em mais uma aula do nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se em nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira. Meus amores, hoje nós vamos estudar a aula de número 62, aula teórica, e vamos abordar como dialogar com espíritos que não sabem que desencarnaram. Esse é um dos temas onde as pessoas têm muitas dúvidas. É um tema onde normalmente o dialogador fica um pouco sem saber como agir, se sente um pouco inseguro, porque ele se questiona: devo dizer? Não devo dizer? Será que esse espírito tem ou não condições, preparo, equilíbrio de saber que encontra-se no plano espiritual? Então, hoje nós vamos exatamente conversar como dialogar com os espíritos que não sabem que desencarnaram. E nós vamos aqui trazer para vocês algumas orientações, algumas técnicas para que vocês possam bem conduzir o diálogo nesta situação. No primeiro momento, nós precisamos destacar que o dialogador poderá ou não dar a conhecer ao espírito essa verdade, a depender da sua condição de entendimento e de equilíbrio. Em seguida, a morte do corpo material, a alma geralmente não tem consciência imediata de si mesma. Ela fica perturbada por algum tempo. Entretanto, a duração desta perturbação depende da elevação moral da alma. Neste primeiro slide, então, nós já orientamos que nem todas as vezes o dialogador vai permitir, vai dizer, de alguma forma vai permitir que o espírito tenha conhecimento desse fato. Há situações onde o dialogador vai perceber que dizer, trazer essa verdade vai ser pior do que deixá-lo sem esse conhecimento por enquanto. E em outras situações que nós vamos examinar cada uma delas, o dialogador vai perceber que ele pode sim ajudar o espírito a chegar a esta informação, a este entendimento, porque ele já apresenta condições de ter essa informação.
Mas quando nós dissemos que após a morte o espírito passa por um estado de perturbação espiritual, nós sabemos que esse estado de perturbação espiritual, ele pode durar dias, meses, anos, tudo depende da condição do espírito, do conhecimento que ele tinha após a vida material, da sua moralidade, da sua evolução. Então, a depender do estado de perturbação que o espírito se apresente na mediúnica, saber que encontra-se desencarnado pode piorar ou não. E é esse cuidado, é essa análise que nós vamos ajudar, então, o dialogador a perceber, a ter. A alma do homem que se prendeu às coisas materiais e não manteve a consciência pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria, e somente depois do completo desprendimento do espírito reconhece o seu novo estado. Teresinha Oliveira, abordando o tema, apresenta 3 situações espirituais que servirão de base ao dialogador, orientando-lhe no atendimento. O que nós estamos então dizendo é que as pessoas, os espíritos que viveram e se prenderam essencialmente para o mundo material, eles, via de regra, chegam ao plano espiritual num estado de perturbação muito maior. E exatamente esses espíritos que têm mais dificuldades em perceber que encontram-se desencarnados, porque como eles nunca destinaram sua atenção, seu tempo, seu conhecimento para a vida espiritual, porque são realmente e eram mais voltados para a matéria, naturalmente é comum nós encontrarmos nas mediúnicas esses espíritos sem terem esse conhecimento, sem se perceberem já no plano espiritual. E talvez aqui você já esteja a perguntar, mas Evelyn, se eles estão desencarnados, como é que eles não percebem? Eles não veem os espíritos desencarnados? Eles não percebem que eles falam, por exemplo, com os encarnados e as pessoas não lhes respondem? Na verdade, não é tão óbvio assim como possamos pensar. Primeiro que para que eles possam ver os espíritos desencarnados, eles precisam focar a sua atenção, o seu olhar, o seu entendimento para isso. Se eles não se percebem, se eles não acreditam estarem desencarnados, vocês acham que eles vão prestar atenção ao plano espiritual? E por que eles não conseguem enxergar, mesmo estando todos desencarnados? Em função da frequência vibratória. Não é porque os espíritos estão desencarnados que todos eles se veem e se ouvem. Não, eles veem e ouvem os espíritos que estão na mesma frequência vibratória. Se quem desencarnou e encontra-se ligado à matéria não entra na frequência vibratória dos espíritos desencarnados, ele não percebe esses espíritos e nem os vê. E é muito comum que ao lado deles possa estar um benfeitor espiritual, um ente familiar que já desencarnou, que fale com ele. Ele não vê e nem escuta. Por isso ele é levado para uma reunião mediúnica para que através da mediunidade ele possa ser esclarecido. Então percebam que, além disso, do que eu falei, nem sempre eles percebem que as pessoas não falam com eles, porque é como se eles criassem, é como não. Eles criam o seu próprio mundo, com as suas verdades, e aí eles vivem submersos naquela monoideia, naquela ideia fixa que eles criaram para eles mesmos, e eles meio que não se dão conta. Não são todos que não percebem isso. Nós estamos aqui dizendo que não é pelo fato de estar desencarnado que eu automaticamente me percebo nesta condição. Há casos e casos. E Teresinha Oliveira, então, vai nos dar 3 situações que nos servem de base para que nós saibamos como agir. Primeira situação é quando o espírito não sabe que desencarnou e nem apresenta condições de enfrentar essa realidade. O esclarecedor, durante a conversação, vai perceber esse fato. Nesse caso, não revelará a verdade,
pois tal informação traria mais desequilíbrio emocional à entidade comunicante. O acolhimento, então, será feito como se o espírito estivesse na matéria, recebendo uma ajuda médica ou uma orientação psicológica. Por exemplo, pode ser dito que ele se encontra em um hospital, na casa de Jesus, que está recebendo toda a ajuda que precisa ao seu completo restabelecimento. E nada disso é uma inverdade. Apenas não lhe foi dito que as instituições estão em planos diferentes, que essas instituições encontram-se no plano espiritual. Pode ser sugerido ao espírito que procure descansar, repor as suas energias, informando-lhe que, ao acordar, seguirá recebendo a assistência cabível e outros esclarecimentos necessários. Portanto, meus queridos amigos, se nós percebermos que o espírito encontra-se num estado de perturbação espiritual muito grande, o nosso objetivo é serenar o seu coração, aliviar aquele momento de angústia. E revelar a ele que ele se encontra desencarnado é piorar a sua condição. Então, o dialogador, ele percebe pela forma, pela condição, pelas ideias do espírito. Então, ele vai saber, é o feeling. Por isso que o dialogador precisa ter tato, sensibilidade, porque ele vai sentir, além do que a espiritualidade vai intuí-lo, e ele vai sentir, não é o momento de dizer. Numa outra oportunidade, no plano espiritual, ele vai ter acesso a essa informação. Então, o primeiro caso é quando o espírito não sabe e não apresenta condições de enfrentar essa verdade. Então, neste caso, o dialogador não vai dizer. A segunda hipótese ocorre quando o espírito não sabe que desencarnou, mas apresenta condições de lidar com a verdade. Aqui, o dialogador conduzirá a conversa de modo que o próprio espírito chegue a essa conclusão, não usando, obviamente, de uma franqueza que prejudica, ao invés de auxiliar. Convidar o espírito a observar as modificações em si mesmo, observar o ambiente, ajudando a refletir sobre o mundo espiritual que ora se encontra. Nesses casos, quando nós percebemos que o espírito não está naquele estado de perturbação tão grande, e pode se encontrar um pouco perdido, um pouco sem entender, mas ele se encontra mais lúcido. Então, nós vamos, nesse caso, não simplesmente dizer, olha, você está desencarnado. Não. Nós vamos ajudar o espírito para que ele mesmo chegue a esta conclusão. Então, nós vamos ali pedir, por exemplo, que ele possa observar-se, olhar cuidadosamente para si mesmo, olhar para o ambiente, ele vai perceber que aquele ambiente é diferente, que aquele hospital é um pouco diferente do ambiente hospitalar do mundo material. Nós vamos fazendo com que ele desperte a atenção para o que ele está vendo no plano espiritual. Isso vai pouco a pouco ajudando ele a perceber que ele encontra-se numa outra condição. Nós podemos, então, para ajudar, para introduzir este assunto, mas nós já sabemos que nós vamos levá-lo a perceber a sua situação. Mas como nós vamos fazendo isso? Então, nós vamos começando, por exemplo, a abordar o tema imortalidade da alma, perguntando a ele, por exemplo, se ele já ouviu falar da doutrina espírita, dos seus fundamentos, caso ele diga que sim, perguntar o que você acha, o que você conhece, o que você ouviu falar, mas ter a oportunidade de explicar que pelo espiritismo só há a morte do corpo físico, mas que a alma é imortal, nunca morre. Informar que o espírito segue vivo e com a sua individualidade no plano espiritual, podendo trabalhar, estudar, amar, estar com os seus familiares queridos, que não se encontram mais na matéria. Falar da destinação de todo espírito criado por Deus, que é o progresso e a felicidade. Vejam que nós estamos aqui falando dos aspectos extremamente agradáveis, que aquecem o coração, que aliviam
as dores, que são os aspectos extremamente consoladores da doutrina, e que não há espírito algum que não fique feliz em acessar, em saber dessas verdades. Então, após esses esclarecimentos que o dialogador vai repassar, perguntar ao espírito o que achou da ideia, de tudo que ouviu, se lhe parece agradável ou ruim, se gostaria um dia de poder encontrar os seus entes amados novamente, já que eles não morrem. E a resposta é normalmente positiva, pois as verdades espirituais são realmente um bálsamo para os nossos corações. Então, percebam que nós vamos ajudando ele a entender um pouquinho sobre a vida espiritual, mostrando que é algo bom, mostrando que é interessante poder estar novamente junto com os nossos familiares. Muito provavelmente, nessas condições, como nós vamos trazer nos slides subsequentes, a espiritualidade permitiu que um ente familiar ali estivesse, para que a pessoa dissesse: puxa vida, que coisa boa, mas se eu estou vendo o meu ente familiar e ele já morreu, então eu também já morri? Percebam que nós estamos levando o espírito a este entendimento sem dizer abertamente que ele desencarnou? Então, a partir daí, pode o espírito conduzir a conversa para fazê-lo lembrar do desencarne. Nós ainda não dissemos que ele desencarnou, mas nós podemos perguntar: qual é a última coisa que você lembra antes de se perceber aqui, nesta conversa? E aí o que acontece? Nós vamos ajudar o espírito a resgatar a sua memória. E nesse momento, muitas vezes, ele lembra: ah, eu lembro que eu estava adoecido, eu lembro que eu estava dirigindo um carro, eu lembro que eu estava, por exemplo, já um pouco na minha casa, eu tive uma dor no coração, enfim. O espírito consegue lembrar do motivo, do que aconteceu antes dele ali se ver, ou seja, ele consegue lembrar um pouco do seu passamento, do seu desencarne. E aí, claro, tudo isso vai facilitando ele a compreender. Encontra-se desencarnado. Então, nesse momento, o esclarecedor pedirá mentalmente à equipe espiritual auxílio para que as lembranças necessárias ao entendimento cheguem à mente da entidade. Então, aquilo que ele precisa lembrar, a espiritualidade vai ajudá-lo, exatamente para que ele mesmo lembre daquilo que vai ser importante para ele compreender a sua nova condição. E, em geral, é o que acontece. O espírito, então, recorda da causa da morte nesse momento, a qual pode ter decorrido de um acidente, de uma doença, de um assalto, mas a verdade vem à tona. E ao unir a informação recebida sobre a doutrina espírita com o motivo do seu desencarne, ele compreende a sua nova situação. Portanto, nós fomos ajudando o espírito nesse processo de autoentendimento, de uma autoanálise. Ele já tinha condições de saber? Sim. Ele não sabia, mas ele já tinha condições. E nós fomos ajudando o espírito nesse sentido. Após a sugestão mental, se o espírito ainda não recordar do desencarne, o dialogador pode avaliar se não se encontra presente à reunião algum espírito familiar. Ao ver o parente desencarnado, o comunicante percebe que se está vendo e ouvindo o ente morto, entre aspas, é porque morreu também. Como não há nada mais reconfortante que estar ao lado de nossos entes amados novamente, tal fato alivia bastante a surpresa, às vezes dolorosa, de se reconhecer no mundo dos espíritos. Então, meus amigos queridos, a partir do momento que nós sugerimos que ele busque na sua memória a sua última lembrança, muitos vão lembrar aí, outros talvez não lembrem,
mas a presença de um ente familiar vai ajudá-lo nesse processo. E mesmo que não haja ali a presença de um familiar, com essas informações que foram passadas pela espiritualidade, o próprio dialogador pode já prepará-lo, já veio preparando com o seu diálogo, realmente dizer que ele teve que ele pode, por exemplo, se o dialogador não souber o que aconteceu, pode dizer: "Olha, tem um médico, tem uma equipe aqui ao seu lado, tem um médico, pergunte dele o que aconteceu, já que você não lembra. Pergunte dele, veja o que ele vai lhe dizer". E aí o médico pode dizer: "Olha, você teve um acidente, uma doença, um ataque cardíaco, um assalto", pode dizer a ele o que aconteceu, mas ele já veio sendo preparado com as informações que o dialogador repassou. Então, tudo fica mais suave. O que nós precisamos nesse momento é suavizar esta informação, caso nós entendamos que ele já tem condições de saber. Caso o esclarecedor não consiga, pela sua intuição ou inspiração, captar essa informação, pode solicitar a algum médium da equipe encarnada que informe se está presente algum amigo ou parente do irmão em atendimento. A espiritualidade amiga, não raro, traz algum conhecido do desencarnado para receber o espírito em atendimento. E vocês já tiveram a oportunidade de perceber isso realmente nos diálogos práticos. A espiritualidade, em sendo possível, ela traz um espírito amigo, familiar, para tornar aquele momento mais agradável, menos doloroso, feliz para aquele espírito. Então, em sendo possível, isso acontece. Mas se o próprio dialogador não perceber, não conseguir ter essa intuição, pode pedir ajuda aos outros médiuns que estiverem ali presentes, para que eles possam identificar, perceber se há algum espírito familiar que tenha vindo para receber aquele irmão. Então, lembremos que os outros médiuns também podem ser acionados em algum momento para auxiliarem naquele diálogo. E a terceira situação é quando o espírito sabe que desencarnou ou ficou sabendo momentos antes, mas ainda precisa aceitar a nova situação. Então, muitas vezes são espíritos que sabem, mas eles chegam ali num processo de negação. Por exemplo, disseram que eu morri, mas eu não morri, eu sei que eu não morri. Ou seja, não querem aceitar aquela situação. Então, nesse caso, eles já sabem, de alguma forma, aquela informação já lhe chegou ao ouvido. Lembram, por exemplo, de André Luiz, quando ele estava no umbral, que o chamavam de suicida, e ele negava, ele não aceitava? Então, já era uma informação que ele sabia, mas ele negava aquele fato. Então, acontece a mesma coisa em relação ao desencarne. De alguma forma, essa informação lhe chega, mas o espírito, ou porque soube há pouco tempo, momentos antes, ou porque soube antes, mas não aceitou. Então, o esclarecedor pode abordar igualmente sobre os benefícios da imortalidade da alma, destacando tudo o que se pode fazer e progredir na erraticidade, mostrando que estar na erraticidade é bom, que se nós soubermos aproveitar, que se nós soubermos estudar, que se nós soubermos realmente gerir o nosso tempo, nós vamos aprender e crescer muito. Então, demonstrar que o progresso continua no plano espiritual e que o espírito pode seguir buscando suas melhoras, seus amores, suas amizades, apenas de uma forma um pouco diferente da conhecida na matéria. Abordar também sobre a misericórdia divina, que não destina seus filhos ao sofrimento eterno, pois que pautada no amor e no perdão. Ou seja, a misericórdia divina é pautada no amor e no perdão. Falar, portanto, da felicidade eterna a que todos estamos destinados. Mostrar para esse espírito o que ele tem a fazer, a conhecer, a descobrir, a crescer no plano espiritual e também nas suas próximas reencarnações. Ou seja, falar
um pouco da vida espiritual para tirar, muitas vezes, aquela cegueira que o homem tem acerca da imortalidade da alma. E quando nós sabemos da vida imortal, isso nos traz um acalento. Então, traz a nós e vai trazer também a esses espíritos em atendimento. Importante lembrar que os laços de amor não se perdem com a morte do corpo físico, mas seguem firmes por toda a eternidade. Ressaltar que pode estar novamente com seus familiares amados, seja em desdobramento pelo sono daqueles que ama, seja por intermédio do intercâmbio mediúnico, mostrando que ele não vai precisar aguardar que os seus entes familiares desencarnem para estar com eles novamente. Isso é um consolo para quem fica e para quem está no plano espiritual. Enfim, cabe ao esclarecedor estimular nos espíritos a esperança em dias melhores, bem como a prática do bem, sendo esses recursos importantes e que muito contribuirão na aceitação da verdade, mostrando que se ele se dedicar à prática do bem, ele vai poder estar com seus familiares novamente, se ele estiver bem, recuperado, vai poder visitá-los, eles também poderão, os encarnados também poderão visitá-lo durante o desdobramento do sono, mostrar que a vida de relação entre a matéria e o mundo espiritual continua. E quando nós entendemos isso, essa notícia, o saber-se desencarnado, não é uma notícia que nos traz tanta agonia, tanta tristeza, tanto mal-estar, nos traz desespero, nos traz até um consolo, porque nós sabemos que a vida continua e que nós podemos continuar sendo e tendo a nossa individualidade, ajudando, crescendo, estudando, aprendendo, consolando. Isso é maravilhoso. E com isso, meus queridos amigos, então, nós vamos realmente finalizando mais uma aula do nosso curso para dialogador de reunião mediúnica, tendo aí a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre esse caso que nós normalmente temos grandes dúvidas. Nós esperamos, então, ter tido a oportunidade de ajudar você de alguma forma. Deixamos sempre o nosso muito obrigada, lembrando que você pode acessar os vários cursos que a Casa de Jesus disponibiliza no nosso site, pode também acessar no nosso canal do YouTube, basta você procurar a playlist do curso que você deseja. Nós temos o nosso perfil no Instagram, temos o nosso canal no Telegram, temos o nosso site, que é o site da nossa Casa de Jesus, onde você pode acessar os slides em PDF, pode acessar artigos, pode acessar as atividades de assistência espiritual. Nós temos várias atividades de assistência espiritual, todas gratuitas para você. Então, não deixe de conhecer também os outros auxílios que a Casa de Jesus pode dar para você. Temos ainda o nosso e-mail, para dúvidas doutrinárias, e o comunicação para outros assuntos. E ainda o nosso WhatsApp e Telegram para você. Meus amores, meus queridos amigos, mais uma vez o meu muitíssimo obrigada a todos vocês. Se eventualmente você gostou da nossa aula, curta, nós agradecemos bastante. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo que nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.